e pedir a você que aproveita aí esse momento, compartilha este momento aí com outras pessoas da sua rede social, para que também possam estar conosco, ouvindo a palavra de Deus e sendo mais uma vez edificados, exortados, consolados por ela. Todos acharam? Amém? Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a ampararei, a esta cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrote, seu Deus, Adramaleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada e escaparam pela terra de Ararat. Amém. Deus abençoe. Amados e queridos irmãos, o texto que está em apreço diante de nós, ele traz uma dessas histórias interessantíssimas que relata a Bíblia Sagrada, porque no ano 701 a.C., a história que Senaqueribe, ele já havia tomado pelo menos 46 cidades em Samaria, ao redor da Judéia, e ele desloca um grande exército, junto com o seu capitão, para que pudesse ir ajudar, e ali, diz a Bíblia que Rabizaquer, comandante deste grande exército, ele leva aos ouvidos do povo de Judá a seguinte mensagem. Ele diz: olha, Senaqueribe manda dizer-vos que ele vai subjugar a Judá, ele vai tomar a Jerusalém. E ele manda dizer-vos ainda mais que não adianta colocar a vossa confiança em nenhum outro Deus, ou no seu próprio Deus, ou ter em outras nações a segurança do poderio bélico para vir contra Senaqueribe. Talvez vocês possam estar confiando no Egito, aquela, como que chamavam de uma nação que já estava quebrada, cana quebrada ou cana esmagada, tendo em vista que já nesse período o Egito era uma nação muito dividida, o seu poder havia enfraquecido exacerbadamente. Então os enviados de Senaqueribe com este exército, diz a Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 36, que eles, quando chegam, eles param junto do tanque ou do aqueduto que dava para o tanque dos lavandeiros. Era água que saía e descia para ali lavar as vestes. Ele ficava de um lado oriental de Judá, fora do muro. E eles chegam exatamente naquele ponto, num ponto onde eles agora tomaram posse da fonte das águas que poderiam abastecer a cidade. Eles também colocaram o exército fronte à porta da cidade, fazendo com que a alimentação não entrasse na cidade. Ou seja, eles usaram uma estratégia
para desestabilizar o povo de Judá e ao rei Ezequias. É nesse contexto que eles começam então a bradar que Senaqueribe os subjugaria, e o melhor que eles tinham a fazer era se dobrar diante de Senaqueribe e reconhecer a Senaqueribe como o rei daquele lugar. O exército assírio, por onde eles passavam, eles deixavam a marca de terror, porque eles tratavam seus inimigos de forma muito cruel. Quando eles capturavam, os historiadores dizem que eles arrancavam o nariz, eles arrancavam a orelha, eles abriam o ventre de mulheres, eles tiravam as genitálias do homem e o deixavam agonizando, tudo isso para marcar o seu território como um território de força bruta, de algo de terror, para que o inimigo não tivesse condições de se levantar contra Senaqueribe. Então as ameaças de Senaqueribe vieram exatamente de um lugar onde ele estava dizendo: olha, água vocês não vão ter mais, alimento não vai entrar aí, então o que melhor que vocês têm a fazer é dar ouvidos e se renderem neste momento. E é interessante que eles começam a falar em judaico ou em hebraico, e eles começam, mesmo falando em língua aramaica, eles começam a falar exatamente na língua que o povo ouvia. E os ouvintes ali, eles começaram a tremer e a temer, porque eles começaram a ouvir tamanhas ameaças de um exército gigantesco, um exército covarde. E naquele momento, diz a Bíblia que os enviados de Ezequias pediram para que eles pudessem falar no aramaico, que eles conheciam também, ao invés de falar hebraico, mas eles disseram: não, nós queremos falar também a todo este povo e a quem está escutando nos muros. Sabe por quê? Para que eles saibam que a partir de hoje eles vão comer esterco das suas fezes e beberão da sua própria urina. Esta foi a ameaça do inimigo para o povo de Deus, de tal forma a fazer com que o coração deste povo se derretesse diante das ameaças deste inimigo. Mas é interessante dizer também que Zedequias e o povo que com ele estava não disse uma palavra sequer. Eles ouviram as ameaças de Senaqueribe, eles ouviram tudo aquilo que ele estava fazendo com os pés colocados sobre o aqueduto do cano que levava água para tanto a cidade quanto para os lavandeiros. Era o local onde se dizia ser um suprimento de água para a providência da vida. Meus irmãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, o diabo tem conseguido colocar o pé em aquedutos que sustentam muitas vidas, em aquedutos que procediam e faziam as providências chegarem na casa de muitas pessoas. O diabo tem conseguido de uma forma feroz envergonhar muitos pais de família, porque o desemprego chegou. O diabo tem conseguido de muitas formas envergonhar muitos reis, considerados homens grandes, homens famosos, homens fortes, que também Brasil e mundo afora não sabem muito o que fazer neste momento de dificuldade. O diabo tem conseguido colocar o pé e ameaçar de forma feroz a todo aquele que serve a um Deus vivo. E ele agora está dizendo para aquele povo: olha, vocês vão acreditar no Deus que Ezequias profere? Não é esse aquele Deus que ele mesmo tirou do vale, dos altos que estavam erguidos, porque anteriormente haviam levantado altos no meio de floresta para se adorar, e Ezequias veio e arrebentou tudo e instituiu o culto novamente ao Senhor? E agora Senaqueribe, através dos seus asseclas, começa a dizer: olha, não adianta confiar nesse Deus, porque este Deus não é maior do que os deuses das nações, de Sefarvaim, de Laques, onde nós passamos e dominamos. Então, se nós dominamos lá e em Samaria também, aqui vocês também cairão, e o seu Deus será envergonhado. Meus irmãos, muitas vezes nós somos enfrentados dessa forma pelo inimigo, porque ele chega e além de zombar de nós, ainda quer zombar do nosso Deus. Ei, cadê o seu Deus? Não é Ele que faz, não é Ele que sustenta, não é Ele que cura, não é Ele que abre a porta. Onde é que Ele está agora para você passar toda essa dificuldade, esses problemas? E as pessoas ali começaram a ter graves problemas emocionais, porque a ameaça e o medo faz isso com a gente. Ela tira da gente a percepção do equilíbrio, ela tira da gente uma visão otimista das coisas, e ela começa a introduzir o medo de tal forma que o pavor toma conta da gente,
presente, e a gente agora só pensa o que vai ser amanhã, esquecendo-se de um Deus grande que está conosco. Neste momento, diz a palavra, que Ezequias, ele recebe aqueles enviados que ouviram tudo aquilo, eles rasgam as suas vestes. Senaqueribe, então, ele está fazendo guerra em outra nação, e os homens ali estão aguardando a resposta. E é neste momento que Ezequias, ele envia aqueles mesmos homens que ouviram todas aquelas ameaças, e ele diz para ele: olha, vai a Isaías, profeta do Senhor, diz para ele tudo que vocês ouviram, e pede a ele para que ore ao Senhor, para que o Senhor nosso Deus fale através da boca dele o que será de nós, porque nós estamos envergonhados, nós estamos com medo, nós estamos vivendo dias de pavor, e nós não sabemos o que vamos fazer. Meus irmãos, nós temos aqui uma grande lição, que a igreja do século 21 precisa aprender. O problema está aí, as coisas quando acontecem, há um modus operandi de muita gente na igreja de dizer: não, eu sei como é que eu vou fazer, eu vou tentar dessa forma, eu vou fazer desse jeito, aqui na minha cabeça eu já tenho tudo, a planta, o projeto, como é que vai ser, como é que não vai ser por esse caminho, e muitas vezes as coisas não têm acontecido porque está faltando levantar-se profetas verdadeiros no meio da igreja, que ouve a voz de Deus para trazer orientação ao seu povo. E há um problema crônico no país, infelizmente não há um reconhecimento de profetas, porque hoje banalizou-se, hoje as pessoas se levantam e dizem: eu também sou profeta, e começam a dizer aquilo que Deus não disse, e colocam em descrédito a palavra profética, e no meio de um caos, no meio de uma situação de crise, a palavra profética perde a sua credibilidade. Mas eu venho em nome de Jesus dizer para você: ainda tem profeta de Deus na terra, Deus ainda fala e orienta o seu povo. Diz a palavra de Deus então que Isaías, ele ouve atentamente tudo aquilo que eles haviam dito. E ele disse para eles: foi isso que Senaqueribe disse, é isso que ele disse. Então, para começar, assim diz o Senhor: essa peleja não é vossa, porque Senaqueribe não afrontou vocês, Senaqueribe afrontou o vosso Deus. Para começar, deixa que nesse negócio quem vai cuidar sou eu. Meus irmãos, tem momento nas nossas vidas que a melhor coisa a fazer, mesmo sabendo o que pode ser feito, o que não pode, é deixar Deus fazer as coisas. Existe momento nas nossas vidas que a melhor posição que nós temos que tomar é nos dobrar diante do Senhor e esperar que Ele tome as providências. Sabe por quê? Porque se Ele começar a agir, a gente sabe que vai dar certo. Se Ele começar a fazer, a gente sabe que vai dar certo. Então Deus fala: fica tranquilo, que nesse negócio quem vai resolver sou eu. Segundo lugar, fica tranquilo, não vai faltar água lá, não vai faltar o pão lá. Ei, eu estou profetizando para alguém aqui, alguém que está em casa nos acompanhando. Deus está mandando dizer: fica tranquilo que não vai faltar pão e não vai faltar água na cidade para você. Sabe por quê? Porque você está na cidade do nosso Deus. Ei, quem está servindo ao Senhor está envolvido na Jerusalém de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus continua no controle de todas as coisas. Não adianta o inimigo imaginar que vai pôr o pé na provisão de Deus para a tua vida, que quem faz jorrar é o Senhor, e há um rio que corre debaixo do trono do Senhor e vai sustentar a minha, a sua vida, e não vai faltar água para nós. E ele continua dizendo: olha, ninguém vai pôr o pé na cidade, ninguém vai lançar flecha na cidade,
não vai ter trincheira diante da cidade. Porque hoje o Senhor colocará um espírito no meio do arraial de Senaqueribe e vai mostrar para ele que dessa vez ele não brincou com qualquer deusinho por aí não. Senaqueribe estava acostumado a pegar deus de pau, de madeira, feito por mãos de homens, colocar fogo e desonrar na frente do povo. Ele estava acostumado a pegar as estátuas que o povo esculpia, queimar, quebrar tudo diante do povo, envergonhando, dizendo: esse é o Deus que vocês servem. Mas aí conosco é diferente, meu irmão. Conosco, nosso Deus não é feito por mãos de homens. Conosco, nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. O nosso Deus é aquele que domina o mundo, que tem nas suas mãos balança que pesa todo este universo. Deixa eu te dizer uma coisa, Jó, quando foi falar de Deus no capítulo 42, ele não sabia a grandeza de Deus, e ele falou assim: Ele é tão grande, que Ele fala para as ondas: até aqui virá, e daqui não passará. O nosso Deus, a quem eu e você serve, Ele é tão grande, mas Ele é tão grande, que Ele, quando os animais, eles rugem bramindo, eles estão clamando a Ele por alimento, e Ele dá aquele alimento para que eles possam ser saciados. O nosso Deus, Ele é tão grande que diz a Bíblia que Ele chama raios pelo nome, e eles dizem: eis-nos aqui. Isaías vai dizendo: ó, fica tranquilo, porque ele não desafiou qualquer um, ele desafiou a Deus, o nosso Deus. E é nesse momento que o povo volta e fala com Ezequias: olha, Ezequias, o profeta disse que assim diz o Senhor: não vai faltar pão, não vai faltar água. O inimigo não vai montar trincheira para fazer o povo ficar acuado. O inimigo não lançará flecha sobre o povo. Ele não entrará com escudo, a planta dos pés do inimigo não entrará no seu território. Não vai entrar na minha e na sua casa. Meu querido irmão, a minha oração todos os dias na minha casa é: Senhor, cerca a minha casa, porque se o Senhor cercar a minha casa, o inimigo não entra, o ladrão não entra, a traça não corrói, o diabo não tem poder sobre a nossa família. Sabe por quê? Porque há ali um escudo do sangue precioso de Jesus em nós. E diz a Bíblia que o Senhor enviou um anjo no meio do arraial de Senaqueribe, e de uma só vez ele matou 185 mil homens, de forma que o povo de Deus ouviu as ameaças, sentiu medo das ameaças, mas eles não foram vítimas das ameaças, porque Deus entrou com providência, enviou o seu anjo e livrou o seu povo das mãos do inimigo. Nós vivemos um tempo em que o mundo inteiro vive em pavor, o mundo inteiro vive a ameaça do caos, o desemprego está assolando o mundo todo, as pessoas nunca se ouve tanta depressão, tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico, tanto suicídio. Nunca se ouve tanta separação, nunca se ouve tanta violência, nunca se ouve tanta desesperança no coração das pessoas, no intuito de não saber se amanhã estarão vivos, se amanhã serão contaminados, se amanhã a família vai chorar. Eu venho em nome de Jesus dizer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ei, as ameaças estão aí, mas há um Deus no céu que continua controlando tudo. O diabo está ameaçando, o diabo está matando, o diabo está roubando, o diabo está cerceando, o diabo está limitando, mas aí vai chegar um momento que o anjo do Senhor vai ser liberado com a resposta de vitória para a sua igreja, e não importa qual seja o momento, o que importa é que a igreja ainda sairá vitoriosa. Sabe por quê? Porque ela não pertence a homens, ela não pertence a ser humano algum, porque se pertencesse nós estaríamos acabados e aniquilados, mas o Senhor está dizendo hoje: ei, eu estou com a mão
mão estendida ainda pela minha igreja, eu ainda tenho as mãos estendidas sobre o meu povo. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar provisão, não vai faltar segurança nos lares da igreja. E diz a Bíblia que o mesmo que intentou matar, cercear, envergonhar, foi aquele que, além de ter fugido, foi morto à espada pelo seu próprio filho, dentro do templo do seu Deus. Ninguém zomba de Deus e fica vivo para contar, porque ele mesmo disse: olha, Deus não é homem para ser escarnecido. Ei, não adianta quem envergonhar ou tentar envergonhar o povo de Deus, saiba que terá graves consequências. Meus irmãos, é um tempo de nos levantarmos e clamarmos muito mais ao nosso Deus e apresentarmos a Ele a nossa vida, a nossa circunstância. Nós vivemos um tempo tão estranho que as pessoas, quando a coisa aperta, todo mundo procura o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, os remédios, a ansiedade toma conta, e eu também já cometi esse erro. Eu já cheguei a ficar tão ansioso por problemas, tão ansioso, que eu tomei um remédio para dormir e não dormi. Eu tomei 2 remédios para dormir e não dormi. Eu tomei 3 remédios para dormir e não dormi. Porque a ansiedade, quando você está envolto ao problema e não consegue vislumbrar algo melhor lá na frente, ela consegue eliminar seu campo de visão otimista, ela consegue paralisar a sua mente, ela consegue fazer de você uma pessoa que pode ter várias habilidades, mas ela está como estática, você não consegue se mover. Ah, mas você vai falar isso, meu querido irmão? Eu sou pó e cinza, e se não fosse a presença do bendito Espírito Santo na minha vida, eu sequer estava aqui pregando para você. Eu sou um ser humano como qualquer outro, a diferença é que eu não tenho vergonha de falar das minhas fraquezas. Foi aí que o bendito Espírito Santo me visitou de madrugada, e ele disse para mim: você pode tomar uma cartela de remédio, porque o que você está passando, o remédio não vai resolver, o psicólogo não vai resolver, o psiquiatra não vai resolver, o que vai resolver é a minha presença. Fica tranquilo e aguarda que eu vou fazer alguma coisa. E eu venho como profeta de Deus dizer para alguém aqui: Deus vai fazer alguma coisa por você nesses próximos dias. Eu sinto a presença de Deus muito forte. Ei, você está vivendo um período que você já não sabe mais o que você vai fazer, mas Deus me trouxe aqui para pregar esta noite e dizer para você: aguarda mais um pouquinho que eu vou abrir a porta e você vai saber que sou eu. Alamai chokaturi miharabadasuya.